Boa tarde! Entrando aqui na live, esperar alguém entrar aqui também, para começar a falar um pouquinho sobre a fotografia newborn. Fotografia newborn que mudou. Será que mudou mesmo? Não sei. Não sei se eu vou causar uma polêmica, mas eu acho que mudou, sim. Na verdade, a fotografia newborn amadureceu de um tempo pra cá, né? Porque antes era uma fotografia muito engessada, né? Uma fotografia muito posada, muito acessório. E aí, com o tempo, foi mudando. Foi se tornando um pouco mais leve, né? Essa fotografia. Aí eu vou esperar mais um pouco aqui. Vou esperar aqui alguns minutinhos para eu começar a falar sobre esse tema que assim, eu coloquei ali nos meus posts e muita gente concordou comigo que a fotografia newborn mudou. Vou esperar mais um pouquinho. É todo mundo lembrar, né, que é um horário de almoço, mas é um horário bom. Depois a gente vai deixar essa live gravada aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema ali. Será que eu consigo pôr? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei como faz, que eu não tô acostumada a fazer live, mas eu queria colocar o tema aqui. Deixa eu ver. Nossa, consegui colocar um filtro, pelo menos. Ai. Bom, não precisa pôr o tema, né? Vou falando por aqui mesmo. Vou esperar mais um pouquinho. Vou começar, então, me apresentando, né? Não sei se todo mundo me conhece, né? Como essa live vai ficar gravada, vou falar um pouquinho rapidamente, né? Meu nome é Ana Pendlowski, eu sou mãe de 4 filhos, 4 meninos. Eu sou formada em moda e me especializei em doula, em personal baby, na fotografia, né? E já tô aí na área da fotografia há uns 12 anos. Mais de 12 anos. Eu me lembro quando eu fotografei meu primeiro newborn. Ele já tá enorme. Gente, o tempo passa muito rápido, né? E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse mercado da fotografia newborn, que tá bastante saturado. Tem, assim, muitos estilos, muitos fotógrafos, né, na área de newborn, mas cada vez mais esse mercado ele está se amadurecendo, ele está se tornando um pouco mais diferente de como começou, né? Não sei se vocês sabem que a fotografia newborn, aquela mais posadinha, ela iniciou, né, com a Annie Guedes. Então ela se tornou um pouco mais conhecida, né, aqui no Brasil, mas começou lá nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha, enfim. E aí, essa tendência da fotografia da Annie Guedes, que é a mais posadinha, aqueles bebês dentro de flores, dentro de xícara, começou a criar uma tendência dessa fotografia que hoje a gente chama de fotografia newborn tradicional, que são as posadas, né? Então, mas a gente hoje faz essas fotos, mas não sabe que a Annie Guedes, ela fazia essas fotos não para as famílias, fazia essas fotos para materiais de divulgação, de publicidade, de calendários. Não era uma fotografia que era para a família, né? Mas criou
ali, né, uma tendência e trouxe como uma fotografia social aqui pra gente, né, aqui no Brasil. Então todo mundo começou a querer fazer essas fotos sem entender como que era feito. Tem muita manipulação na fotografia da Annie Guedes. Então, ninguém nem imaginava como que era feita essas fotografias. A gente só queria reproduzi-las, né? Então, se criou muitos cursos aí, muitas pessoas se especializando. Tem muita fotógrafa na área da fotografia newborn tradicional há muitos anos aqui no Brasil. Então, começou a ensinar um pouco mais de como que funcionava, como que fazia. Mas não se pensava muito ali na saúde do bebê, na forma que era posicionado esses bebês, no cuidado, na segurança. Então, só queria aquela foto perfeita, aquela foto daquele jeito, né? E hoje, tem cursos para isso, mas também surgiu uma nova fotografia, que é a fotografia lifestyle, que hoje também, né, tem esses dois padrões, né, de fotografia, o tradicional e o lifestyle. Mas o tradicional precisa ter um certo cuidado, um certo conhecimento, tem que ter, assim, uma segurança muito grande para fotografar esses bebês mais posados. Então, criou-se o lifestyle, que é bem mais tranquilo, em casa, no colo, enfim. E muitas vezes o lifestyle dá para fazer algumas posições também do bebê, no berço, na cama dos pais. Tem que ter também um certo cuidado, uma segurança. Mas pensando nisso, que teve uma demanda muito grande, né, no estúdio aqui, porque muitas mães nunca sabiam, né? Porque eu ofereci esses dois ensaios, o tradicional e o lifestyle. E elas me perguntavam, mas qual que é a diferença? E aí eu falava, olha, o tradicional é mais posado, tem várias posições, e o lifestyle é mais tranquilo, que a gente fala lifestyle é estilo de vida, é como se fosse uma manhã, uma tarde, né, na casa da família. E elas queriam sempre os dois. Ah, dá para fazer um pouquinho de cada? Dá para fazer mais posado e depois... Porque elas queriam... Por quê? Porque o tradicional é mais voltado para a foto perfeita, é mais voltado para o bebê. Já o lifestyle, os pais aparecem mais, porque eles estão mais no colo, tá ali no cuidado com o bebê, né? Então, eles queriam sempre as duas coisas. Ela queria aquela foto perfeita, posadinha, e queria também a foto no colo, com a família e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, vamos tentar mesclar essas duas coisas? E eu comecei a mesclar essas duas formas de fotografar o newborn. E eu fiz cursos, tá, de posicionamento, eu fiz curso de segurança com o bebê, eu fiz vários cursos, mas mesmo assim eu não me sentia segura em fazer certas poses, porque às vezes elas vêm com uma referência de posição e nem todo bebê, né? Cada bebê é único, a gente às vezes não consegue fazer a mesma posição, depende muito do bebê, do dia, enfim. E a gente não consegue fazer essas posições e a gente acabava se frustrando. Eu, pelo menos, me frustrava de não conseguir fazer certas posições. E eu olhava pro rostinho dos pais e eles, às vezes, ficavam meio aflitos, sabe? Tipo, se não der, tudo bem. E ficavam muito aflitos, porque a gente tem que fazer ali o bebê dormir, se acalmar, tem toda, né? E às vezes demorava muito tempo para fazer essas posições com os bebês. E o que eu comecei a pensar, né? Eu falei, bom, eu vou fazer algo diferente, né? Por isso que eu falo que hoje a fotografia newborn mudou. Ela mudou porque a gente fundiu o posado com o lifestyle, pelo menos eu aqui no estúdio, e eu tô vendo algumas fotógrafas também fazendo isso. Tá mesclando esses dois ensaios, né? E entregando um material com mais leveza, um material com formas, né? Com fotos mais leves. E a preocupação maior, né? Não só a foto perfeita. Hoje,
eu acho que a maioria dos fotógrafos querem dar experiência para a família, não é? Porque hoje a fotografia não é só a gente ir lá fotografar, entregar a foto e pronto. A gente quer entregar ali uma experiência e um momento único para aquela família. Quer que aquela família saia dali, do ensaio, feliz, não tendo preocupação, não tendo receio, não sair de lá falando, meu Deus, fiquei 4 horas lá para aquela criança dormir e ainda entregar 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos e às vezes nem todas ficarem boas. Então, eu já recebi muitas famílias dizendo que ficou frustrado com fotos do primeiro filho, porque ficaram horas, o bebê não dormia, não conseguia posicionar e a fotógrafa ficava frustrada, né? E, enfim, e os pais também. Então, eu, assim, não criei nada, né? Na verdade, eu, aqui no estúdio, comecei a fazer de uma forma diferente, uma forma mais leve na fotografia. E tem alguém que sente isso, que tem essa dificuldade para posicionar, vocês que estão me acompanhando aqui, tem alguém que sente essa necessidade de posicionar o bebê, de ver que não consegue colocar o bebê na forma que às vezes a gente quer, né? Porque às vezes a gente coloca na cabeça uma posição, a gente coloca na cabeça um posicionamento e não consegue e se sente frustrado, né? Eu sinto que muitos fotógrafos têm essa frustração de não conseguir fazer algumas posições, enfim, algumas fotos que desejam. Então, foi pensando nisso que eu comecei a fotografar diferente, né? Comecei a criar uma experiência nova para as famílias que chegam no estúdio. E deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei até aqui, algum questionamento. Não, então eu vou continuar falando. Vou falando um pouco sobre o que eu mudei na fotografia newborn aqui no estúdio. Eu comecei a mesclar esses 2 ensaios, o posado com o lifestyle, mas eu comecei a entender melhor qual era a melhor posição para o bebê e o que trazia mais segurança para a família. E estudando isso e tendo a experiência com todos as famílias que eu recebia, com os meus clientes, eu comecei a perceber que a melhor posição para o bebê, a melhor posição para a família, era o que eles estavam acostumados. Tanto os bebês quanto os pais. Então, qual é a posição que o bebê e a família está acostumada? É a posição do colo. É a posição também da memória, né, do útero que o bebê tinha dentro da barriga, que é o pacotinho que a gente fala, né, que a gente enrola, a gente deixa o bebê enroladinho, ele se sente confortável e fica super tranquilo, calmo, né, às vezes entra num sono bem profundo e é onde ele se sente confortável para a gente fazer essas fotos. E eu tenho certeza que, por isso que eu falo, né, eu demoro mais ou menos ali 1 hora e meia para fazer as fotos, porque são poses que eu peço para a família e que eu faço com o bebê, que são as poses que eles estão acostumados e que não tem complicação. Não tem complicação nenhuma. Porque a fotografia posada, aquela tradicional, é complicada, né? Tem que fazer o bebê dormir, tem que colocar na posição certa, tem que ajeitar o bracinho, tem que ajeitar o rostinho. É tanta coisa que fica complicado e a gente, às vezes, não consegue, né? Hoje mesmo eu recebi um questionamento, não um questionamento, um comentário, um dos meus posts, dizendo assim, que eu fiz uma demonstração com um boneco. E aí falou, mas com boneco é fácil. Gente, com boneco é fácil, mas com o bebê também é quando ele tá calmo. Quando o bebê tá dormindo, quando o bebê tá tranquilo, também é fácil. Ah, Ana, mas é porque você tem experiência? Não. É porque você tornou aquele momento de forma segura.
Então, se o bebê, ele amamentou, dormiu, você fez um enroladinho e ele tá bem, você vai conseguir fazer as fotos de forma tranquila, né? Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre um método que eu criei para que essas fotos, para que esses ensaios sejam feitos com tranquilidade, de forma simples, de forma segura, confortável, que é o método Newborn simples e seguro. E neste método eu vou ensinar tudo isso. Eu vou ensinar como que a gente recebe uma família no estúdio, como que a gente faz essas poses mais tranquilas, quais são as posições e as poses que os bebês ficam mais tranquilos. E a família também se sente segura de estar ali com aquele fotógrafo, né? Então, neste método eu vou estar ensinando tudo isso para os fotógrafos iniciantes ou para fotógrafos que estão se sentindo frustrados hoje, que não conseguem, né, acalmar o bebê, que não conseguem posicionar o bebê e que dá para fazer uma fotografia bonita de forma simples. Eu falo, gente, é simples, é simples. Um bebê, não vou te dizer que é fácil, não é fácil, é simples. Por que eu digo que é simples? Porque a gente não complica. A gente não vai tentar fazer algo que ele não esteja acostumado. Eu sempre falo, quando os pais seguram no colo o bebê ele escolhe o lado que ele quer pôr o rosto. Então, se você coloca o bebê ele de frente para você e você vai colocar ele assim de lado, ele vira o rosto para algum lugar, né? Ele escolhe o lado. Eu sempre falo, o bebê ele escolhe o lado, então a gente deixa escolher. Ah, o bebê escolheu esse lado? Então tá, então vamos virar a gente, né? Ah, o bebê ele quer ficar com o rostinho assim? Deixa. Ele quer ficar com a mãozinha assim? Deixa. É a forma natural do bebê, né? Então a gente deixa ele da forma mais natural. Por isso que eu digo que é simples. A gente não vai ficar movimentando muito o bebê, deixando ele em posições que ele não se sinta confortável. Tem que deixar o bebê da forma que ele se sinta mais confortável. Entendeu? E é nisso que eu montei, né? É por isso que eu montei ali o meu método, que é o método Newborn simples e seguro, para poder ensinar fotógrafos a fotografar de forma simples os bebês e as famílias. E tudo isso também envolve o quê? Não só posicionamento, né? Para você receber uma família com um bebezinho recém-nascido no seu estúdio, ou você vai até a casa dessa família, também tem que ter ali toda uma experiência para você, ou melhor, não experiência, um posicionamento para você atender melhor essa família, para que essa família tenha uma boa experiência, né, com o ensaio e com você, com o fotógrafo, que envolve não só o conhecimento de posicionamento, envolve conhecimento de higiene, saúde do bebê, anatomia, fisiologia. E eu não estou falando de técnica de fotografia. Aqui eu não falo sobre técnica de fotografia, que eu tenho certeza que a fotografia, ela vem... muitas pessoas que querem fotografar, de saber o ângulo e tudo, ela vem ali através do olhar de cada um. Então, eu não vou ensinar como fotografar, eu vou ensinar a forma, qual a melhor forma para fotografar. Então, aqui eu vou ensinar mais como você fazer essas fotografias de forma mais simples, mais segura. Entenderam? Sei que não tenho muitas pessoas aqui para perguntar, mas eu vou explicar para vocês o que eu vou ensinar dentro desse método. Então, deixa eu pegar aqui para vocês quais são os tópicos que eu vou ensinar para vocês. Primeiro, como realizar um ensaio seguro. Isso é primordial no ensaio newborn. É fazer as fotos de forma segura, antes de mais nada. E a segurança, ela não é só
Como segurar o bebê? A segurança vem desde como você higienizar as suas mãos, como você se paramentar com um avental descartável, como você chegar na casa da pessoa ou como você se preparar para receber essa família. Uma coisa que não parece tão importante, mas para mim é algo primordial. Eu nunca recebo uma família de um bebê usando perfume, usando hidratante cheiroso. Por quê? Porque o bebê, ele tem essa sensação, ele tem esse sentido do cheiro. Por que ele sente que ele está perto da mãe? Porque ele sente o cheiro do leite da mãe. Então, eu não uso nenhum tipo de perfume, hidratante, nada para receber uma família. Eu sempre estou com um avental descartável. Eu sempre estou de máscara. Gente, eu nunca, jamais eu vou pegar um bebê que chega aqui com 20 dias, que nem tá com todas as vacinas, sem máscara. Então, tem todo esse cuidado para receber essas famílias. Então, eu vou ensinar toda essa temática, né? Que é a parte da segurança para o bebê. Fisiologia. Gente, as fotos que às vezes a gente faz, e eu vejo muitas fotos por aí, que o bebê tá com o pescocinho dobrado. Gente, tem que ter um espaço para o bebezinho respirar. Nunca, jamais. Tem que ter muito cuidado os bebês com a cabecinha de lado e com um queixinho encostado aqui, que isso prende a respiração. Então tem que ter todo esse cuidado também na hora de movimentar o bebê, até no colo dos pais, tá? A gente tem que ter esse cuidado na respiração do bebê. Então tudo isso é segurança para o bebê, tá? Então isso eu vou ensinar no método. A primeira coisa, é primordial, é a segurança do ensaio. Depois, como que eu vou criar, né? Como que cria um fluxo bem organizado para fazer esse ensaio? Como que é esse fluxo? Como é que a gente começa um ensaio? Como é que é o começo, meio e o fim desse ensaio? Então, eu vou mostrar e demonstrar em alguns ensaios reais, né? E também explicar um pouquinho como que funciona o meu fluxo do ensaio newborn. Então, vai ter toda essa parte também. Vou ensinar algumas poses mais simples, tanto na cama, no baldinho, no cestinho, no puff, né? Vou explicar como que eu faço essas posições com os bebês em cada etapa, né? Então, mais ou menos assim. Eu começo sempre com os pais, as crianças, os bebezinhos no colo, com os pais. Depois eu vou para os acessórios, que é os baldinhos. Por que eu uso o baldinho e o cestinho que está dentro da fotografia tradicional, posada? Porque lembra o útero. O baldinho e o cestinho, eu sempre coloco o bebê enroladinho ali. Então, é uma memória do útero. Então, tudo que vai lembrar o útero, o colo, eu vou fazer. Essas posições eu vou fazer, porque elas são seguras, são posições que o bebê está acostumado, é uma posição natural. Então, eu vou fazer essa posição dentro do baldinho. Por quê? Porque as mães amam quando a gente faz algo diferenciado, que é dentro do baldinho, do cestinho, com ursinho, com alguns acessórios. Dá para usar bastante acessório neste cenário, que é um cenário que eu uso com aquele fundo de madeira. A gente faz algumas cores ali dos baldinhos. Dá para fazer mudança de toquinha, de lacinho. É onde a gente consegue fazer as fotos mais posadas, naquela forma tradicional, mas com uma posição segura, né? Uma posição simples e que lembra o bebê no útero. Eu até falo, quando eu tiro o bebezinho de dentro do cestinho, ele até se sente incomodado, né? Porque eles se sentem mais soltos e ali eles estão bem, né, apertadinhos, acolhidos, então eles ficam muito tranquilos. É muito, muito tranquilo fazer a foto no baldinho naquela posição. Eu não faço a posição assim, porque isso mexe muito com o bracinho, tem que ficar mexendo. Não faço. Eu faço o bebezinho
enroladinho dessa forma, bem, né, certinho, enroladinho, e encaixadinho assim. É assim que eu faço, tá? E o que a gente vai... que eu vou ensinar também dentro desse método? A direção das famílias, a conexão da família. Como que eu faço as fotos e que traga ali uma experiência boa, uma conexão com a família. Então eu faço as fotos com os pais juntos, eu faço a foto com o pai, eu só com a mãe, fiz até alguns vídeos mostrando as poses mais naturais para fazer as fotos com os pais, né? Tem fotos posadas, umas fotos mais posadas que é aquela no meio, que é bem clichê, mas é aquelas fotinhas que fica assim no meio, sabe? Dá para fazer. E eu gosto muito quando tem aquele fundo estourado da janela, que tem uma cortina branca, traz aquela luz de trás, né, que eu falo que é aquela funda que fica um branquinho bem estourado. Então é o que eu mais faço, né, ou numa parede branca ou num fundo de cortina com luz natural. Eu uso bastante luz natural. Eu acho que 90% dos meus ensaios é com luz natural. E as posições com os pais, que eu falo que é aquela posição que o bebê vai arrotar, aquela posição que dorme, sabe? Aquela posição que dorme, que às vezes você está deitado no sofá e o bebê dorme aqui. Essas posições que eu vou mostrar, demonstrar, que são posições simples e que fica lindo, porque o bebê está tranquilo, os pais estão tranquilos, eles não estão aflitos, porque a gente está querendo colocar muita informação, né? Mexendo muito no bebê. Eu falo, olha, eu vou evitar ao máximo de mexer no bebê. Então, ele vai ficar da forma mais tranquila no teu colo. E eu faço essas fotos com os pais dessa forma. E eu vou ensinar como que a gente faz essa direção com os pais, tá? E tem também o uso de tons, porque eu gosto muito da fotografia atemporal. Aquela fotografia que daqui a alguns anos, o bebê, quando estiver grande, ele vai ver e vai achar bonito. Tanto o bebê, quando crescer, quanto os pais. E vai achar bonito, né? Então, eu sempre uso os tons mais claros, que é os tons pastéis. Que é o tom mais claro, o off-white, o nude, o verdinho clarinho, o azul clarinho, rosinha clarinho. Tudo muito clarinho, sem ser muito forte. Eu não gosto daquele contraste. Isso é de estilo de cada um, tá? Isso não é uma regra, isso é de cada um. Mas o que eu quero mostrar com isso quando eu uso esses tons? Porque eu uso... que bom que você está gostando. Fico muito feliz, viu? Porque esse conteúdo que eu estou mostrando aqui é tudo um conteúdo simples. Ai, Ana, é simples porque você tem conhecimento. Gente, experimentam fazer o que eu estou falando. Eu tenho certeza que vocês vão falar para que eu complicava tanto, se é tão fácil de fazer, né? E falando nos tons, é a mesma coisa. A gente não precisa comprar um monte de itens coloridos, não. O que eu mais uso são os tons off-white, branco, nude, enfim, creme, né? Eu uso muito esses tons para deixar a fotografia um pouco mais atemporal. E tem também a forma que você acolhe essa família. Como que você acolhe essa família na hora da fotografia? Porque eu lembro que quando eu comecei e eu queria fazer muito as fotografias posadas, eu ficava tão focada ali no bebê que eu esquecia a família do lado. Eu já peguei pai e mãe dormindo um em cima do outro. E eles nem participaram, porque eu estava ali querendo fazer o bebê dormir e os pais dormiram. Eu falo, gente, eu quero que eles participem desse momento, eu quero que eles estejam conectados com esse momento. Então, hoje, eu faço com que os pais sempre estejam presentes. Então, na hora que eu tô ali fazendo todas as posições, tudo que eu estiver fazendo ali com o bebê, e que é rápido, 1 hora e meia, eu sempre peço para eles estarem juntos. Olha assim, olha, eu vou colocar ele nessa posição, olha, assim,
As fotos com o bebê sozinho é muito mais rápido do que as fotos com os pais. Então, às vezes eu tô ali, vamos supor, na cama, que é aquela posição que o bebê tá deitadinho de bruço em cima de um travesseiro, que eu sempre chamo os pais para fazer a foto junto, que a gente coloca o rostinho assim, um em cima do outro. Aquele momento, eu sempre faço até um vídeo, porque é um momento tão gostoso. Se o bebê tá dormindo tranquilo, a gente faz esse vídeo e depois manda para os pais. Essa conexão, essa participação dos pais full time no ensaio é primordial. Porque eles vão sair daqui encantados. Pelo menos é o feedback que eu recebo toda vez que eu finalizo um ensaio newborn. Porque eles saem encantados com tudo que aconteceu, tranquilos. Assim, eles saem tranquilos, porque, como eu disse, né, teve muitos pais que vieram de outros ensaios com os filhos mais velhos, e teve uma mãe, eu nunca me esqueço, uma mãe entrou um dia no meu estúdio, ela estava super apreensiva, e ela entrou e viu todo, né, montado, e ela começou a chorar. E eu falei, tá tudo bem, né? Eu falei, puerpério, eu sei que é difícil. E ela começou a chorar. E eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, Ana, você não sabe, eu tenho um trauma. Porque o último ensaio da minha filha foi traumático. Porque ela não dormia. E eu fiquei muito aflita. E a fotógrafa queria fazer ela dormir. E ela não dormia. E eu fiquei mais de 4 horas esperando fazer as fotos. Gente, 4 horas? Como assim? Ficar mais de 4 horas fazendo foto com o bebê. E às vezes só com o bebê, nem com a família. Às vezes nem consegue fazer foto com a família. E de jeito nenhum. No meu método, não tem isso. Não tem. É impossível ficar 4 horas no ensaio. É impossível. É 1h30, no máximo 2. Por que eu falo no máximo 2? No máximo 2 quando tem irmãos. Irmãos mais velhos. Quando tem irmão mais velhos, assim, que eu falo, mais velhos, mas são bebês ainda. Tem muitas famílias que têm o segundo filho quando o bebê tem 2, 3 aninhos, ou 1 ano e meio. Então, demora um pouco mais, porque a gente tem ali que ter um jogo de cintura, tem que ter ali toda uma técnica, um conhecimento para fazer essas fotos com os irmãos. E que eu também vou ensinar no método. Eu tenho umas dicas, assim, imperdíveis para fazer com os irmãos. Você faz fotos com os irmãos, eu faço sempre primeiro. Eu não faço foto com os irmãos no final. Por quê? Eu até falo para a família. Quando eu vou fazer as fotos, quando eu vou iniciar o ensaio, eu falo, eu vou fazer as fotos primeiro com o bebê, primeiro que ele acabou de chegar. Então, ele tá ainda deslumbrado com tudo, tal. Eu vou conversando com o bebê, né, com essa criança, com o irmão, converso bastante. E brinco. E vou ali com calma e faço as fotos com eles. Com o bebê, com o irmão. Depois que a gente finaliza, eu faço a foto com a família. Depois com a família, eu faço com o pai. E aí eu até falo, se você quiser dar uma volta com ele, quiser passear, enfim, dar uma volta por aqui, ou se quiser ficar aqui mesmo, tudo bem, mas a criança não precisa mais participar. Então, como demora no máximo 2 horas, às vezes o bebê de 1 ano e meio, 2, 3, não tem paciência de ficar ali naquele espaço. E aí é onde eu tenho uma dica, que eu só vou falar no meu método. Quem entrar no meu método, vou ensinar como que eu faço para essas crianças ficarem tranquilas e fazer as fotos com os irmãos. Que eu demorei para aprender. Demorei. Foi uma luta. Porque era muito difícil eu convencer esses bebês, ainda mais quando tem ciúmes. Eu tenho 4 filhos, eu sei muito bem como é. Os ciúmes é terrível, é terrível. E às vezes, o que acontece? O bebê, eu falo o irmão, né? O irmãozinho quer pegar, quer pôr a mão, quer bater. Tem que ter todo esse cuidado. Eu fico igual uma redoma em cima do bebê para isso não acontecer. Às vezes deita na cama, bate com o pé. Meu Deus, é assim, muito difícil. A gente fica... Então,
Você sabe que a gente não pode ficar nervoso no ensaio newborn. A fotógrafa é a primeira que precisa estar segura e confortável antes de confortar os pais e o irmão. Se a gente se sente insegura, não vai dar. O bebê sente, a família sente. Então nada vai dar certo. A gente tem que estar ali segura, a gente tem que estar ali confortável para isso acontecer. Às vezes, realmente, o bebê demora para amamentar. Gente, eu falo assim, o tempo do bebê amamentar é a hora que o bebê solta o peito. Eu não peço para puxar do peito. Deixa mamando, tranquilo. E eu sempre oriento também para que o bebê mama antes de chegar no ensaio, porque ele já chega amamentado. Às vezes, dependendo da localidade do estúdio, da casa da cliente, demora aí um tempo, ou às vezes é muito rápido, mas eu sempre peço amamentar o bebê antes de chegar no ensaio, que ele vai chegar bem mais confortável. E já vir com o bodyzinho branco, ou com uma roupinha para fazer as fotos. Porque eu sempre começo as fotos com a roupinha que o bebê está. Eu não chego trocando o bebê. Eu sempre garanto as fotos com a roupinha que o bebê está. Eu falo, olha, já separa a roupinha que você mais gosta. Eu sempre sugiro, né, para mim, no meu caso, que eu amo branco. Vem com um macacãozinho branco, off-white, clarinho, que é com essa roupa que a gente começa as fotos. Tanto com os pais, tanto com o irmão. Com o irmão, eu gosto de fazer dele enroladinho, porque o bebê ele fica mais durinho se, vamos supor, o irmão precisar segurar, né? Eu sempre peço para sentar na cama para segurar o bebê. Mas eu sempre faço de tudo para não mexer no bebê quando começar as fotos. Então, a amamentação antes do ensaio é super importante. E não trocar a roupa do bebê também quando chegar. Porque aí desperta, enfim, a criança acorda, o bebê acorda e fica bem complicado. E aí, no meu método, além, né, de todas essas técnicas, de todas essas formas, tem também uma técnica de como fazer o bebê dormir. Porque, às vezes, tem uns bebês que eu faço a partir de 16, 17 dias. Isso vai de cada fotógrafo, não tem regra. Não tem regra. Precisa ser até 15 dias. Não. Cada fotógrafo se sente seguro com a idade do bebê. Eu sinto seguro a partir de 16 dias, mas o que eu mais faço é a partir de 21, 22, 23 dias. Para mim, esse período é o melhor período. Mas não é o período melhor para o bebê, porque o bebê ele já sente cólica. Não, é o melhor período para a família. A mãe já está acostumada com a amamentação. A mãe já está um pouco mais recuperada do parto. Ela já está mais segura e já sabe a rotina do bebê. Então, eu vejo pelo tempo da família, não do bebê. Então, para mim, 23 dias é o melhor tempo para fotografar o bebê. E ele chega com essa fase. Tem alguns que têm cólica, às vezes não tem. Já peguei, para ser bem sincera, eu já comecei, quando eu comecei as fotos newborn, eu já peguei criança com 5 dias. Bebezinho com 5 dias, que não dormia. 5 dias. Por quê? Porque a mãe estava apreensiva, estava exausta, não tinha dormido direito, não estava acostumada com a amamentação. Então, às vezes, a gente só pensa, porque o bebê é mais flexível com 5, 6, 7 dias. Mas não, a gente tem que pensar na família, na mãe, no pai. Eles têm que chegar tranquilos, porque se os pais estiverem nervosos, também não rola, não sai, o ensaio não sai. Então, você tem que já receber essa família, recepcionar essa família com um certo acolhimento. Como você está? Como está a amamentação? Está mamando no peito? Está mamando forno? Você vai, né, entendendo ali um pouco da família. Dormiram bem essa noite? Como que foi? Para a gente poder entender como que a gente vai começar esse ensaio. Porque às vezes, olha, nossa, não dormi nada, nossa, meu peito. Teve uma mãe que eu recebi que ela tava com mastite. E ela falou, nossa, Ana, tô com, né, tal. E eu tirei leite para vir pro ensaio. Eu falei, mas tá bem, tá confortável, você tá bem, a gente consegue fazer? Não, eu consigo porque eu tenho um suficiente de leite aqui pro ensaio.
Então, foi até um vídeo que eu fiz que eu tava dando o leite do peito na mamadeira pro bebê, porque ela tava com mastiche. Ainda olhei e falei assim, olha, melhor coisa, você sai daqui e já vai pro pronto-socorro. Porque você precisa cuidar dessa mastite. E ela foi, enfim, depois isso é uma história para um outro momento. Mas a gente tem que ter esse cuidado com a família também. Não é só pensar no bebê, não é só pensar na foto perfeita, na pose perfeita, no acessório melhor. Não, a gente tem que dar uma experiência melhor para essa família. A gente tem que entender a família, a gente tem que saber ler o bebê e ler a família, né? Porque a gente entendendo tudo isso, a gente se sente seguro e confortável para começar o ensaio. O que mais? Falar sobre os cenários, né? Eu já mostrei, eu acho que para vocês aqui o meu estúdio, que é clean. É um fundo branco, tem aqui uma cama, um colchão. Então, a gente quando entende também, quando a gente é mãe, né? Você falando que você é mãe de um bebê de 3 meses e agora você entende. Quando a gente é mãe, a gente passa por essas situações, a gente realmente sabe um pouquinho melhor, né? Quando a gente já passou por isso. A gente entende o que é o puerpério, porque o puerpério, aqueles hormônios que ficam aflorados ali, não é fácil. A gente chora, a gente tem muitos medos. Muitos medos. E no ensaio, muitas mães chegam inseguras. Então, tem mãe que assim, ficam em cima de mim e eu super deixo. Pode ficar perto de mim. E elas falam, você precisa de ajuda? Eu falei, pode ficar aqui do meu lado. E eu vou, né, confortando a mãe. O bebê às vezes está tão tranquilo, mas a mãe não. E aí o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar focado só no bebê, eu tenho que focar na mãe. Deixar ela tranquila para poder conseguir fazer essas fotos com tranquilidade. Esse ensaio com tranquilidade. Eu falo que o ensaio, ele é um todo. Ele não é só a foto perfeita. Não é só o posicionamento perfeito. Tem todo... A gente fala, né? Que a gente não vê os bastidores, né? A gente não vê o que acontece atrás daquela foto. E isso que é importante. Porque quando aquela mãe for ver aquela foto daquele bebê, ela vai sentir a história daquele momento. Porque eu tenho certeza que mães que ficam 4 horas no ensaio, aonde o bebê não dorme, aonde fica ali aflito, ali tudo muito... Vai bater o olho naquela foto, o que ela vai lembrar? Ela vai lembrar, nossa, que pose perfeita, nossa, o dedinho tá alinhado, nossa, a pele do bebê tá ótima, nossa, olha, dá pra ver até os cílios. Não, a mãe não vai perceber isso, a mãe vai perceber, nossa, no dia que a gente fez essa foto, foi incrível. Ele dormiu super bem, a fotógrafa me tratou super bem, eu fiquei tão confortável. O ambiente que eu fui era muito bom. Eu fui recepcionada com um café da manhã, sabe? Então, é a história por trás dessa foto que a gente traz a experiência para essa família. Não é a foto perfeita, a pose perfeita. Os pais não estão preocupados com isso. Não estão. Então, estão preocupados em ter uma foto do seu filho, uma foto bonita. E uma foto bonita não precisa ser com uma pose perfeita, uma pose elaborada, aquelas poses assim. Não precisa. Tem que ser aquela foto onde por trás dessa foto tem uma história e um sentimento e uma emoção, que nem uma foto do parto, né? Quem fotografa parto ou quem já teve fotos do seu parto registrado, quando você bate o olho, né? Se você teve ali um parto traumático, às vezes você vai bater o olho naquela foto, você não vai conseguir ter aquele bom sentimento. Mas se você teve ali um momento bom naquele parto, você fala, nossa, essa foto é linda, né? Tem tudo isso por trás. É interessante. Vejo alguns estúdios que os pais ficam de um lado e o bebê fica achando, é isso mesmo. Eu já vi estúdios que tem um vidro, os pais ficam do outro lado do vidro e a fotógrafa lá dentro, sozinha com o bebê. Gente, não dá. Não dá para você desconectar ali esse momento da família. Porque eu, particularmente,
Nunca fiz isso. Eu sempre deixo os pais próximos e faço de tudo para que eles participem das fotos sempre. Nunca separar. Porque tem que ter aquela conexão, tem que ter aquela história. Às vezes, os pais, na hora que eu tô colocando, vamos supor, uma touquinha e eu coloco o ursinho na mão, até a Stephanie que tá aqui, eu falo assim, Stephanie, filma a reação dos pais. Porque eles ficam assim, ai, que lindo, ah, olha amor, olha. Eles têm uma reação, um sentimento que é assim, muito legal. Então tem que estar junto, tem que participar, né? Porque o sentimento ali realmente, a emoção do que está acontecendo ali é fundamental para a experiência dessa família. Para a experiência dessa família. Então, às vezes, quando eu posiciono às vezes o bebê no puff, eu sempre tento conectar os pais em cada posição. Então, vamos supor, se eu tô no puff, colocar a mãozinha em cima, colocar a mão em cima, segurar o dedinho, fazer algumas fotos mais macros. Então, esse momento também é legal. As fotos no baldinho, com o irmão, eu sempre faço assim, o baldinho, o bebê ele tá seguro ali no baldinho, tá ali sentado no baldinho, no chão. Gente, baldinho sempre no chão. Nunca em cadeirinha, nada alto, pelo amor de Deus. Ainda mais quando tiver fotos com irmãos. Aí eu sento o bebê com a perninha aberta e coloco o baldinho no meio. E eles fazem essa foto assim. Então, é mais seguro até. As fotos com o irmão deitado na cama também, né? Coloco o irmãozinho aqui, também as fotos aqui. Então, eu sempre faço todas as poses com o bebê, faço com que a família se conecta nesse momento, né? Cada posição que a gente está fazendo ali, tá? E uma das coisas que é também importante, menos produção. Eu acho que o mais simples é mais bonito. Eu acho. Por isso que eu falo que a fotografia newborn hoje mudou. Porque antes a gente, fotógrafo, gastava assim, milhões. Porque hoje é caro. Eu fui comprar um ursinho hoje, R$400. Um ursinho. Imagina, você quer ter todos os acessórios e não precisa ter tudo isso de acessório. No meu último atendimento eu não consegui fazer muitas poses, porque a bebê não queria dormir. Tinha 7 dias. 7 dias não dá. Toda vez que colocava ela no próprio, ela acordava. Me culpei por isso. Mas assim, não se culpe. É tudo válido como experiência, né? Eu acho assim, 7 dias, eu acho muito cedo. Eu não gosto de fazer muito cedo. É importante fazer com, que nem eu disse, né? 19, 20, 21, 22, 23. Que o bebê, ele já tem ali uma rotina, ele já tá mais acostumado com os pais, né? Com o mundo aqui fora. Ele já entende um pouco mais. A gente fala que não, mas os bebês são bem espertos. Eles sentem muito tudo que está acontecendo aqui fora. E para acalmar o bebê, precisa ter ali um conhecimento, uma técnica. E todos têm que estar tranquilos nesse momento para poder acalmar o bebê. E vou contar só uma das técnicas que eu faço e que eu vou ensinar no meu método. Quando você for segurar o bebê, como que vocês fazem? Vocês vão pegar o bebê. Muitos pais também fazem isso, tá? Vocês vão balançar o bebê assim, vai pra cá, vai pra cá. Gente, nunca balance o bebê pro lado. Por quê? Porque ele vai ficar tonto. Ele vai se sentir mal. Você já rodou num gira-gira? Ou você já foi em algum lugar onde fica balançando? Você não sente um mal-estar? O bebê também vai sentir. Ele também vai sentir, ele não gosta. O bebê, ele não pode se sentir que tá assim balançando para lá e para cá. Ah, mas como que eu balanço então? Uma técnica. Você vai balançar o bebê na vertical. Assim, ó. Você vai balançar ele assim. Por quê? Por isso que eu falo, tudo que remeter ao útero pro bebê vai ser bom. Porque quando a mãe estava com o bebê na barriga, ela o quê? Caminhava. O bebê ou ele estava cefálico, cabecinha para baixo, ou ele está sentado com a cabecinha para cima, ou ele está de lado, enfim.
o bebê, ele vai lembrar do caminhar da mãe. Então, você faz assim, aí você dá uma balançadinha, porque dentro da barriga dá uma balançadinha, e ele vai se acalmar, porque ele vai lembrar do caminhar da mãe. E nesse caminhar da mãe, que é, né, na vertical, como se fosse, eu sempre faço como se estivesse caminhando com o bebê, ele vai se acalmar. Então, por quê? Porque vai lembrar algo que ele já sabe, que ele já conhece. E ele não vai ficar tonto. Ele vai lembrar da memória do útero. Então, ele vai ficar bem calminho e vai dormir. Então, isso é uma das técnicas que eu utilizo com os bebês nos meus ensaios e que eu vou ensinar nesse método, que é um método newborn simples e seguro, que eu tô com a mentoria aberta para aprender tudo isso na prática, de forma segura, de forma simples. E tem muitas técnicas, eu falo que assim, não são dicas, porque é algo que funciona. Então são técnicas que eu pratico em todos os meus ensaios há mais de 10 anos e que eu fui desenvolvendo todos esses anos para cá. E eu senti a necessidade de ensinar como fazer isso com as famílias, para que as famílias saiam dos ensaios mais com uma experiência boa, né, para contar daqui a alguns anos. E tem que ter essa boa experiência. Eu acho que antes da foto perfeita é a experiência perfeita. Os pais precisam sair do ensaio felizes, tranquilos, aliviados. Porque eu tenho certeza, assim, na maioria das fotos que eu faço nos meus ensaios, as mães não pedem para ver a foto. Elas estão tão conectadas ali com o que está acontecendo que elas não querem saber se a foto ficou bonita. Porque elas estão vendo ali. Elas estão vendo que tá tudo lindo o que está acontecendo. Né? Porque às vezes a gente está ali tal, fazendo a foto tal, e ela, será que deu certo mesmo? Será que ele não está torto? Gente, não é essa a preocupação dos pais. A preocupação dos pais é a Alice. Será que meu filho está confortável? Está tudo bem com ele? Já aconteceu também, que eu tenho muitas histórias, né? Já aconteceu também de uma vez, eu estou fazendo um ensaio com um bebezinho, e ele dormiu profundamente. Profundamente. Ele estava tão molinho, tão molinho. Sabe quando você segura a mão do bebê e fica mole? E a mãe virou e falou assim, ele tá bem? Eu falei, tá, ele tá dormindo profundo. Mas ele tá bem mesmo? Eu falei, tá tudo bem. Ele tá só dormindo profundo, porque ele está confortável. E como que a gente percebe que o bebê tá dormindo profundo? Porque ele fica molinho. E, gente, bebê molinho dorme, bebê com sono profundo dorme e fica muito molinho. E a mãe ficou muito preocupada. O que eu fiz? Eu senti a preocupação na mãe e falei o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou estimular ele, desenrolar, você vai ver como ele tá bem. Eu não consegui nem fazer muita foto, porque eu não fiquei preocupada em fazer a foto porque ele estava dormindo, eu fiquei preocupada com a mãe, que ficou preocupada. Ela falou, não, Ana, desenrola, eu não quero meu bebê assim, eu não quero, porque ele estava dormindo. Você acredita? Eu desenrolei o bebê, eu olhei pra ele e falei, olha, ele tá ótimo, ele tá respirando super bem, ele tá ótimo, ele só tá dormindo profundo. Ela, nossa, Ana, que alívio. Eu falei, gente, e isso é uma das coisas que a gente precisa aprender, a ler o bebê. Né? Se o bebê está dormindo profundo, você vai ali perceber. Às vezes, a cor do bebê, se ele não está respirando direito. Né? Então, eu fiz um curso de primeiros socorros para recém-nascido. Eu fiz, não sei se vocês conhecem, mas tem um curso muito bom de 2 enfermeiras neonatais que dá esse curso justamente para isso, para você entender toda a parte da segurança ali do bebê, se ele está respirando bem, a cor dos lábios,
até saber se o bebê está suando ou não, porque o bebê não soa que nem nós. O bebê soa de forma diferente. Você sabe que quando o bebê soa, quando a gente percebe, porque tem mãe que quando a gente enrola o bebê, ai, mas será que ele não está com calor? Olha, quando o bebê está com calor, essa região aqui brilha do bebê. Mas assim, é nitidamente. Você vai bater o olho no bebê, você vai ver que essa região aqui está brilhando. Você não vai sentir que está suando. Às vezes, você fala assim, ele está com calor quando você está amamentando o bebê, ou a mãe está amamentando, e aqui fica tudo molhado no bebê. Às vezes não é o bebê que está suando. Às vezes é a mãe que soa e passa para o bebê. E às vezes é muito difícil a gente perceber que o bebê está suando e que o bebê está com calor. Então, essa região do bebê brilha. Então, eu falo não, olha, aí eu explico para os pais, né, para a mãe que está ali preocupada, olha, o bebê, ele quando soa, essa região fica brilhando, então ele não está com calor. A temperatura corporal de um bebê é diferente da nossa. Eles não conseguem reter o calor, eles não conseguem se sentir com muito quentes, né? A gente precisa acolher, a gente precisa cobrir o bebê, porque eles não seguram o calor. Então, eles sentem frio. Às vezes a gente está morrendo de calor, mas o bebê não. Às vezes o bebê está com frio. Às vezes as extremidades do bebê estão bem geladinha, né? Então, a gente também tem que perceber isso. Tudo isso eu vou ensinar no método. E não sei se vocês entenderam até aqui, né? Espero que tenham entendido um pouco do que eu tentei explicar aí para vocês. Falar um pouquinho sobre como fazer um ensaio newborn simples e seguro. Eu vou ensinar todas as técnicas no meu curso, no meu método. Não é um curso, é uma mentoria online que eu vou abrir hoje aqui para vocês, para aprender na prática. Então vai ter um acompanhamento ali pelo WhatsApp, vai ter práticas reais enquanto eu estiver fazendo ensaio, vai ter dicas, vocês vão poder fazer, tirar dúvidas ali real time. Vocês estão no ensaio, tá ali aflito, não, né? Tá passando ali por aquela experiência. Manda um WhatsApp que eu vou ajudar. Eu vou ajudar, te ajudar nesse momento, né? Do ensaio. Então, pode me mandar ali. Ou se você tiver que está sentindo alguma coisa diferente no bebê, manda mensagem. A gente vai ter esse feedback aí no WhatsApp. Então, eu sempre acho que o bebê está suando. Eu moro numa região muito quente. Então, quando a região é quente, a gente tem que evitar usar aqueles tecidos muito quentes mesmo. Então, e outra, deixar sempre o ambiente ventilado. Porque às vezes a gente acha que se o bebê ele tá bem enroladinho, o ambiente pode estar mais fresquinho. Não tem problema. Então, o ambiente tem que estar bem confortável, tem que ter ali um conforto térmico naquele momento. Então, se você enrolou o bebê com 2 wraps, o ambiente tem que estar um pouquinho mais fresquinho. Então, a preocupação que você tem é super real, né? E presta atenção nos seus próximos ensaios, se o bebê vai estar com essa parte brilhando. Né? Às vezes o bebê já chega quente, com isso aqui brilhando, né? Mas é bom sempre dar uma olhadinha. Se essa região aqui brilhar, é porque ele tá com calor. Então, para você conseguir fazer as fotos dele enroladinho, você tem que deixar o ambiente mais gelado, mais fresquinho, né? Pro bebê. E aí, dentro da mentoria, eu vou estar passando todas essas informações em tempo real. Então, eu vou agora mostrar para vocês sobre essa mentoria. Porque, assim, depois de muitos anos, de todos esses aprendizados, de todas essas experiências que eu tive, eu achei muito válido poder ensinar os fotógrafos a fazer um ensaio melhor, um ensaio mais tranquilo, um ensaio que vai te trazer um retorno financeiro bom, porque quando o cliente, acontece muito por aqui,
Quando o cliente ele tem uma boa experiência, no próximo bebê ele vai voltar, né? Então, ele vai te indicar. Então, a experiência não é a foto bonita que ele vai te indicar. Você pode fazer a melhor foto, melhor ângulo, melhor prop, melhor produção. Se ele não tiver uma melhor experiência, ele não vai te indicar. Então, tem que pensar nisso também, né? Então, tem que ter toda essa boa experiência. E na minha mentoria eu vou ensinar tudo isso. É uma mentoria que tem uma duração ali de 3 meses, porque em 3 meses vocês já conseguem ter essa boa experiência, né? Vou passar todas as informações para vocês, para ter uma boa experiência. Nesses 3 meses vocês já conseguem fazer um bom ensaio, que tem uma duração de 1h30, mais ou menos, e que vai te trazer uma saúde mental melhor, né? Porque a fotógrafa sofre também, né? Vocês precisam também ter essa tranquilidade, né? De chegar no ensaio tranquilo, começar tranquilo, terminar tranquilo e bora para a próxima. Não acabar o ensaio e ficar, nossa, não consegui uma foto boa. Nossa, será que ele saiu feliz daqui? Então, eu acho que isso é importante, tá? Então, nessa mentoria, eu vou estar explicando tudo isso e que vou abrir hoje para vocês, né? Eu vou, quem tiver o interesse, já mando o link para vocês, com todas as informações, com os valores, que hoje tá com um valor de inauguração, né? É um valor ali de estreia da mentoria. E tem uma condição de pré-venda. Nessa pré-venda, o valor da mentoria não é nada exorbitante, gente. É um valor que eu tenho certeza que vai te trazer um retorno que você vai falar, nossa, se eu não tivesse feito isso antes, eu ia estar aqui 4 horas. Em 4 horas, você consegue fazer 2 ensaios. Em 4 horas, porque é 1h30 a 2 horas um ensaio. Então, né? Eu vou passar aqui o valor para vocês. O valor da mentoria, que tem essa duração de 3 meses, e se já fazer agora, nessa pré-venda, vai ter também alguns presentes, né? Eu vou enviar também. Fechou comigo, já vou mandar para vocês esses presentes, que são, né? Já vou falar, antes de falar o valor para vocês, eu vou falar os presentes, para vocês verem, que é muito importante, que é bem legal. Que é um checklist, todo checklist que você tem que fazer antes de ir para o ensaio na casa da cliente. Esse checklist é primordial. Tem que ter esse checklist. Porque às vezes a gente chega no ensaio e fala, nossa, esqueci isso. Nossa, por que eu não pensei nisso? Nossa, você já faz esse checklist todinho e vai para o ensaio. Tanto em casa, na casa da cliente, tanto no estúdio. Então vai ter esses 2 checklists. Então eu vou te dar de presente esse checklist. Eu vou dar o guia de pose. Então quando você chegar lá... Oi, Andressa, né? Ensina a precificar? Sim. Eu vou passar todas as informações de precificação. Eu vou dar como experiência minha, né, a precificação para vocês precificar o ensaio de vocês. Até porque o ensaio mesclado, que eu falo, que é o tradicional e o lifestyle ali junto, ele tem um valor ali diferenciado, tá? E esse é um dos presentes, né? Então, o presente que eu vou dar é o checklist de ensaio em casa, o checklist de ensaio no estúdio, que no estúdio também a gente tem que deixar tudo preparado antes dos pais chegar. Porque não tem como os pais chegar e a gente ter que ficar arrumando, ou enfim, esqueceu alguma coisa ali na hora, tem todo um checklist ali, tá? E também o guia de poses. O guia de poses é assim, eu fiz bem completinho, tá tudo lá descrito, todas as poses, como fazer com os pais, com o bebê, como que a gente faz no baldinho, enfim, tem todo o guia de poses para vocês estudarem. É bom sempre estudar antes de começar o ensaio. Ou às vezes deu um branco ali na hora, pega o guia, já dá uma olhada, olha como que eu posso fazer aqui com o bebê. Ah, eu acho que dá para fazer assim. Então ali tem um guia explicando certinho como fazer a pose com os bebês.
E tem também, né, de presente, um diagnóstico de marketing. Eu acho que fundamental para que tudo isso aconteça, a gente precisa ali de um apoio no marketing. Né? Um marketing, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que faz toda a parte do meu marketing aqui e que vai ensinar você também a alavancar aí a sua carreira, o seu estúdio, ajudar aí também em tudo, né? Tanto na rede social, quanto no seu trabalho, no seu orçamento, enfim, tudo isso vai te ajudar e você vai receber esse diagnóstico gratuito, né, como presente para quem entrar agora na pré-venda, tá? Então vamos lá. O valor oficial da mentoria, ele é o valor de R$397. Não é um valor, né, tão alto, ele é um valor que tenho certeza que depois que vocês aprenderem tudo isso, vai te trazer um retorno muito grande. Mas, para a pré-venda, quem fechar agora, o valor está de 397 por 197. R$197 vocês já entram e já começa. Está começando do zero. Perfeito! Começar do zero é melhor ainda, porque eu tenho certeza que você já vai começar aprendendo as melhores técnicas para iniciar e receber a família, né, para fazer esse ensaio da melhor forma. E não vai ter ali nenhuma frustração, né? Isso é muito bom. Tá? Então, o valor para hoje, pré-venda, já vou mandar o link para vocês. Andressa, eu acho que você tá no nosso grupo, Andressa, porque aí eu já mando para você lá no grupo também. Vou mandar no grupo, porque a gente tem um grupo que a gente montou para a mentoria, e agora a gente vai montar um grupo para todas essas informações, e também vai ter o acesso no Close Friends do... Ah, boa, você tá, né? Vai ter o acesso também no Close Friends do Instagram. Então, assim, todas essas... Quando eu estiver fazendo ensaio, quando eu estiver dando dica, quando eu passar algum tipo de informação, somente quem estiver na mentoria vai ter essas informações. Então, eu não vou abrir para o público geral. Então, vai ter essas informações só para quem estiver ali no Close Friends, para mostrar todas as dicas, os ensaios reais, em tempo reais. Então, vai estar sempre ali pelo Instagram. E se perder, né, em algum momento, as dicas ali no Close Friends, tudo, eu vou estar sempre falando lá no grupo, olha, tem dica nova lá no Close Friends. Aí a pessoa entra, aí tem até 24 horas para assistir. Se não assistir, a gente pode passar a informação depois certinho ali pelo grupo, tá? A gente vai ter encontros também ao vivo, online, para tirar dúvidas ali mais reais, né? A gente vai ter encontros também no Meet. Então, vai ter toda esse apoio para que vocês consigam fazer um ensaio tranquilo, simples e de forma que o seu cliente saia com uma ótima experiência do ensaio newborn, tá? Sem complicação, gente. Não tem essas complicações que tem por aí. Não tem. Eu vou mostrar tudo de forma muito simples. Porque a complicação, na teoria, parece fácil. Mas não é fácil. É muito difícil. Porque eu sei que eu passei. Eu sei que às vezes a gente quer elaborar tanta coisa e não consegue. Então aqui eu vou mostrar o que é mais fácil. Não vou complicar nada. Vou mostrar tudo de forma mais fácil, mais tranquilo, para que vocês consigam fazer o melhor ensaio aí com a família de vocês, com o cliente de vocês, tá bom? Ótimo, Andressa. Tô aguardando você então. E vamos... Eu acho que aí já deu 1 hora de live, já deu bastante coisa, já falei muita coisa. Vou deixar gravado também aqui a live. E para quem quiser, quem assistiu e tiver interesse em fechar a mentoria, eu vou colocar o link em breve também para vocês ali nos destaques do Instagram, tá? Eu agradeço muito quem participou, quem me assistiu até aqui. Me sinto muito feliz de ter vocês aqui, de vocês terem assistido. E espero que eu possa ajudar muita gente e que tenha um bom retorno aí para vocês nos próximos ensaios, tá bom?
Então é isso. Então eu vou indo por aqui e até mais.